Muito bem, bom dia a todas as pessoas aqui conosco. Hoje é um dia muito especial, dia 6 de setembro. Nós vamos começar o nosso terceiro encontro de história do Cotil, dessa vez com uma convidada muito especial. Então, quero desejar um bom dia a todos vocês. Quero agradecer a direção, a coordenação pedagógica, a nossa convidada, Cristina Meneghello. Já vou falar sobre a sua formação. Um agradecimento especial a todos os estudantes que nos acompanham, e quero dizer também que eu quero dedicar esse encontro à memória do professor Dorival March, nosso amigo, que deixou esse legado, né, e que comigo idealizou esse projeto, né, dos encontros de história. A proposta aqui hoje é discutir um tema, né, o tema do nosso encontro é o de patrimônios difíceis, memórias sensíveis, que é um tema historiográfico dos mais relevantes, muito atual, e para isso nós temos uma especialista no tema, que é a professora Cristina Meneghello, historiadora, docente da Unicamp. Professora Cris Meneghello é professora livre-docente do Departamento de História da Unicamp, é coordenadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil e coordenadora associada do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Ela realizou o doutorado sanduíche na Universidade de Manchester, no Reino Unido, e Unicamp, e também o pós-doutoramento na Universidade de Veneza, Itália, e também na Universidade de Coimbra, Portugal. Participou de um programa de docente visitante na Universidade de Pádua, na Itália, e também na Universidade de Artois, na França. A professora Cris Meneghello vai poder complementar aqui a sua apresentação. Também tem algumas publicações na área de história, e sempre com temas muito relevantes. Eu encontrei a professora pela primeira vez, salvo engano, numa reunião do Consul, né, do Conselho Universitário, quando nós referendamos o relatório do GT, que a professora presidiu, a respeito do convênio para a consecução do memorial do OICOD. Depois podemos falar um pouco sobre isso. Uma segunda vez no Prêmio Jabuti, né, foi um feliz encontro, eu como finalista e a professora Cris Meneghello como jurada, né, na categoria de História, e foi muito bacana. E mais recentemente, no último domingo, tivemos a festa da premiação da Olimpíada Nacional em História do Brasil, né, com estudantes, equipes de todo o Brasil. Foi uma festa muito bonita, desta que é a Olimpíada na área de Ciências Humanas, uma das mais importantes, né? Esse ano tivemos 225 mil estudantes envolvidos, mais de 8 mil professores orientadores, uma festa realmente muito, muito bonita, e desta Olimpíada que, volto a dizer, é coordenada pela professora Cris Meneghello. Então, nós vamos ter esse encontro hoje, novamente o tema, patrimônios difíceis, memórias sensíveis. Tenho certeza que vai ser uma linda conversa, e todos nós seremos beneficiados com esse conhecimento. Professora Cris, seja bem-vinda, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e por estar conosco nesta data. Muito obrigada, Sandro. Quero agradecer aqui, então, oficialmente ao seu convite, o convite do Cotil, dar um bom dia a todas as pessoas presentes. Tem um monte de gente aqui presente, eu já estou me autoconvidando para ir um dia presencialmente ao Cotil. Por favor, se o Sandro me convidar, quando abrir as inscrições da Olimpíada, eu me autoconvido para ir aí fazer um treinamento com o pessoal, para o pessoal participar da prova. Olha só, eu me autoconvidando. Será ótimo. Mas é uma alegria poder falar para vocês. Peço novamente desculpas pelos problemas técnicos que eu tive aqui com o meu computador velhinho. Vim aqui no notebook, não estou num lugar muito bonito, estou na minha cozinha, mas é para vocês também se sentirem acolhidos, porque a gente só convida para vir para a cozinha de casa quem a gente gosta. Então, sintam-se acolhidos à minha cozinha, e vamos bater um papo esse sábado de manhã. Eu guardei os passarinhos, mas tem um gato aqui também, que vocês vão ficar ouvindo aí de fundo sonoro, porque ele é carente. Pessoal, não tem mais nada para acrescentar, a minha apresentação já está até demais.
E eu vim conversar com vocês um tema, que é um tema que eu acho que é importante no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que é um tema também para quem está aí se preparando para os vestibulares, que é muito possível de entrar num tema de redação ou de ser mencionada num tema de redação, que é o que a gente chama de patrimônios difíceis. Então, eu vou começar com uma imagem, se o Sandro puder passar, por favor. Vamos lá. E aí, para quem quiser ver melhor, eu acho que é só selecionar aonde ele está e pedir para ficar maior, para conseguir enxergar melhor. Só um minutinho. Tem que fazer um acerto na configuração aqui, para permitir o uso das imagens. E eu vou começar com uma coisa muito recente que aconteceu, que eu tenho certeza que todos vocês acompanharam. O professor de história sempre vem com umas coisas assim de séculos e séculos. Eu vou fazer isso também, como professora de história. Mas quero começar com algo muito recente de que vocês sabem. Só um momentinho. Oi, Sandro. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Se você quiser, eu posso tentar passar daqui. Eu vou fazer mais uma tentativa aqui. Vamos ver se eu consigo. Tela inteira. Compartilhar. Professor, acho que eu vou pedir para a professora fazer isso, porque ele não está... Eu estou usando o ID, ele não está permitindo que eu... Ai, que dureza. Peraí, então, vou fazer isso um instantinho. Tá. Veja se está mais fácil daí. Peço só um instante, vou baixar o do que eu enviei a você, porque está na minha outra máquina. E são muitas imagens, eu vi, está muito interessante. Vai ver que é porque é isso, ele está pesado, né? Será? Tá. Bom, aproveito para agradecer os professores que estão conosco, professores e professoras. À medida que for identificando aqui, a gente vai falando. Cento e 123 participantes. Professora Márcia Cairala, nossa diretora de ensino, se quiser dar uma palavrinha aqui conosco, fique à vontade. Ah, sim, apareceu. Apareceu? Sim, ele não está ainda no modo apresentação, né? Eu estou até pedindo agora. Vamos lá, talvez haja um Para delay. mim está como modo apresentação. E vocês todos desapareceram, inclusive. Ah, não, vocês estão aqui. Ah, que legal, então dá para ver os dois. Estou conseguindo ver os dois. Tá. Olha, para nós, não está no modo apresentação, mas está visível, não há problema, pelo menos para mim aqui está muito
Tá fácil de visualizar. Se quiser seguir assim. Então, eu vou seguir assim para que a gente não perca mais tempo com esse nosso contratempo. Pode ser? Então, vou começar. Eu tinha comentado com vocês, né, que eu ia começar com algo que todo mundo acompanhou, que é justamente esse trágico acidente que teve com o bondinho em Lisboa. Então, aqui eu estou mostrando uma imagem desse acidente que aconteceu há 3 dias, né, em que houve um descarrilamento, um bondinho, que é um lugar turístico, que é um passeio turístico, acabou matando várias pessoas e ferindo outras pessoas. Não é sobre esse acidente que eu quero falar, é sobre a nossa próxima imagem. Que é essa aqui, que é o que acontece imediatamente após quando acontece uma situação de tragédia como essa. É aquilo que um autor chamado Jack Santino chamou de memoriais instantâneos. E isso também é algo que vocês já tiveram oportunidade de ver, quando acontece um acidente, quando falece uma personalidade, alguém que é muito querido, da realeza britânica, ou do mundo da música, ou do mundo das artes, as pessoas imediatamente procuram um lugar para fazer as suas homenagens, para deixar flores, para deixar fotografias, etc. Isso que chama memorial espontâneo, para nós que trabalhamos com patrimônio, remete à ideia de que o que nós queremos lembrar, o que nós queremos rememorar, não são sempre os momentos agradáveis, os momentos bons e felizes da nossa história, ou da história da nossa comunidade, ou da nossa história geral. O patrimônio não é apenas a gente relembrar grandes obras de arte, de arquitetura, igrejas, museus, e também não é só a proteção da natureza, mas o patrimônio também tem uma dimensão trágica, ou seja, há coisas, há lugares, há fatos que precisam ser preservados justamente porque eles foram traumáticos, justamente porque eles nos convidam a não esquecer. E isso é muito importante para nós, historiadores, essa relação entre a memória e o esquecimento. Nós sempre dizemos que a gente só lembra porque esqueceu. Se não tivéssemos esquecido, lembraríamos de tudo. E nós temos vários tipos de memória. Nós temos a memória que a gente chama de memória hábito, que é a memória das coisas que a gente aprendeu a fazer e não precisa ficar lembrando delas. Por exemplo, quando a gente dirige um carro, quando a gente anda de bicicleta, a gente não fica pensando, vou mexer o pedal, agora vou segurar o guidão. A gente faz naturalmente. Assim como quando a gente toma banho, são memórias que viraram um hábito no nosso corpo e a gente não precisa se lembrar do passo a passo. Existe um outro tipo de memória, que é a memória involuntária. Aquilo que a gente não estava pensando sobre aquilo e lembra de repente. Ela geralmente é disparada por uma música que nos lembra em outra situação em que estávamos e ouvimos aquela música, por um cheiro de comida que a gente lembra, por exemplo, da casa da nossa avó, da comida da nossa mãe. Ela é disparada por outros, por sentimentos, e aí sim a gente se surpreende e lembra. A gente não estava fazendo força para lembrar daquilo, mas é como se aquela lembrança nos invadisse e nos atravessasse. E o terceiro tipo de memória é o que a gente chama da memória histórica, que é uma memória formulada. Se eu perguntar para vocês assim, vamos pensar o dia de hoje. Vocês vamos pensar o que vocês fizeram da hora que vocês acordaram até vocês estarem aqui na sala. Quem ainda não tiver deitado, né? Porque tem isso também. Mas lembrar o que vocês fizeram desde a hora que vocês acordaram. Vocês levantaram, vocês foram ao banheiro, vocês beberam água, vocês desceram pegar alguma coisa, vocês foram sentar na sala, foram ligar o computador, estão assistindo do telefone. Todos esses gestos que eu estou descrevendo, dentro da cabeça de vocês, vocês estão lembrando. O que você fez, com que roupa você estava, se a janela estava fechada ou estava aberta, mas vocês só estão lembrando
porque eu estou pedindo para vocês lembrarem, e aí vocês estão organizando isso numa narrativa. Conforme eu acabei de falar para vocês, eu tenho certeza que na mente de vocês foram só alguns flashes, assim, o copo d'água, o agasalho, o chinelo, são flashes em imagens. Quando a gente organiza isso numa narrativa, vocês vão escrever para o professor Sandro, eu acordei, eu coloquei um chinelo, eu abri a janela do meu quarto. Quando vocês organizam isso numa narrativa, essa memória toda desencontrada, toda parcial, vira uma narrativa histórica. Então, a história vem para organizar a nossa memória, que é toda fragmentada. Se nós formos pensar nas nossas vidas, né, em tudo que a gente viveu até hoje, mas ainda tem várias coisas que a gente esqueceu, a gente só lembra quando alguém mostra uma fotografia, fora as coisas que nós vivemos e que não lembramos, a gente só lembra porque outras pessoas contam para nós. Ah, quando você era nenê, você caiu do berço. Ah, quando você era nenê, você não gostava dessa comida. Isso tem a ver com as nossas vidas, mas nós não temos memória disso. Porque até adquirirmos a linguagem, nós não conseguimos constituir memória. Por que eu estou fazendo essa digressão, assim, quase filosófica sobre lembrar e sobre esquecer? Porque a história está baseada justamente nesse esforço que nós temos de lembrar e, para nós que trabalhamos com patrimônios difíceis, lembrar o que a gente preferia esquecer. Vou mostrar a próxima imagem para vocês, que já tem mais algum tempo, que é o Museu Histórico Nacional incendiado. E aí, trazendo essa imagem do Museu Histórico, eu pergunto a vocês, o que é o passado? O que é memória rememorar? De que modos a história organiza a memória? De que formas o passado chega até nós? Qual a força do patrimônio? É isso que a gente vai tentar rapidamente aqui responder sobre esse tema. Os historiadores estudaram muito sobre isso, né, escreveram muito sobre isso, e para não ficar aborrecendo vocês, mas ao mesmo tempo dar um conteúdo teórico para vocês, eu vou mostrar aqui 2 autores que já trabalharam com esse tema dessas memórias difíceis. O primeiro deles foi um historiador americano chamado David Lowenthal, e ele só tem traduzido para português um capítulo, um artigo que está nesse último quadradinho que eu estou mostrando aqui, que é a revista da PUC São Paulo, que é uma revista que chama Projeto História, esse número 17, que chama Trabalhos da Memória, tem um capítulo do primeiro livro que eu estou mostrando aqui, traduzido, esse The Past is a Foreigner Country, o passado é um país estrangeiro. Ou seja, o passado é algo que a gente consegue entender, mas, ao mesmo tempo, ele é um país estrangeiro, ou seja, tem outros costumes, outra língua, outras alimentações, já que o Sandro gosta disso, outros pratos típicos, etc. Então, a gente se aproxima, mas nunca completamente. E aí, o que ele vai dizer? Que existem 3 formas da gente conhecer o passado. A história, que a gente falou, a memória, que a gente falou, e as ruínas, os vestígios. Por ruína, ele não está só falando de coisas quebradas, estragadas, incendiadas, como a foto que a gente acabou de ver aqui do Museu Nacional. Mas as ruínas a que ele se refere são todos os vestígios do passado. Vamos pensar aí, por exemplo, na cidade onde vocês estão, que é Limeira, né? A cidade de Limeira. Vamos pensar em objetos que já estavam lá no passado, que continuam hoje, e que depois que a gente não estiver mais por aí, que vocês tiverem ido morar em outros lugares, vão continuar lá. A igreja da cidade, a Rua Boa Morte, a estátua do soldado Pierrotti na frente do cemitério. Esses são construções, lugares, monumentos que já estavam aí antes de vocês chegarem no Cotil e que vão continuar. Então,
As ruínas, os fragmentos, como vai dizer Lowenthal, são palpáveis, ou seja, a gente consegue vê-los, e são cognoscíveis, ou seja, nós conseguimos compreendê-los. E são eles que dão para a gente a dimensão da passagem do tempo. Quando a gente vai, sei lá, numa igreja histórica, vai nas cidades mineiras, lá em Ouro Preto, entra numa igreja que foi feita o seu frontal pelo Aleijadinho, a gente pensa, nossa, isso aqui é do século XVIII. Estava aqui no século XVIII, estava no XIX, estava no XX, está hoje no XXI. A gente espera, né, graças ao patrimônio, que continue no 22, no 23. Então, o patrimônio é como se ele desse um lastro, um peso, para que a gente conseguisse entender o nosso passado, a nossa cultura e a nossa sociedade. O outro autor que eu vou mencionar para vocês é esse autor alemão, que chama Andreas Hüssen, que vai dizer que nós, a partir do século XX, vivemos uma espécie de febre patrimonial, uma nostalgia patrimonial. Ou seja, nunca se preservou tanto e, ao mesmo tempo, nunca se destruiu tanto como entre o século XIX e o século XX. E aí ele estuda o caso argentino, da memória dos lugares da ditadura. Por que você vai querer preservar um lugar onde as pessoas foram presas, maltratadas, torturadas, interrogadas e mortas? Para que as novas gerações não possam dizer, isso nunca aconteceu, isso é narrativa, como virou moda, né, dizer agora, isso é narrativa, né? Vou dar o exemplo da Argentina. A Argentina fez um tombamento e uma preservação da Escola Superior de Mecânica Armada, que lá é a Marinha, que foi um lugar onde foram aprisionados, torturados e mortos uma quantidade enorme de argentinos. Lá virou um centro de visitação. É um lugar que é patrimônio argentino, é um lugar que é patrimônio latino-americano, porque foi dado a ele o título de Sítio de Consciência e Memória, e é um lugar que é patrimônio da humanidade, porque a Unesco, que é um órgão internacional, decide que certos patrimônios não são só daquele país ou só daquele povo, são de todo mundo. E decidiu, há 2 anos, que lá também era um patrimônio da humanidade. Qual foi uma das primeiras coisas que o novo presidente da Argentina quis fazer quando chegou lá, o Milei? Fechar esse lugar. A vice dele, a vice-presidente da Argentina, é filha de um militar, que foi torturador. E ela disse, não, isso aqui está ocupando espaço, vamos fazer uma escola, etc. Vejam como vocês vão dizer, mas isso é uma coisa do passado. É do passado e está incomodando. Existe um desejo de que seja esquecido. Vamos destruir. Agora eles não podem, porque a Unesco falou que lá é patrimônio da humanidade. Aí você não destrói assim, ativamente, não vai lá com um trator destruir. Mas você corta a verba, tira os funcionários, impede de visitar. Então, nós que trabalhamos com patrimônio, a gente está sempre brigando com alguém. Com a prefeitura, com o governo federal, com uma construtora que quer derrubar uma casinha antiga para fazer um prédio enorme, horroroso. A gente está sempre nessa luta pela preservação, que não é por nós, mas para as pessoas que chegaram antes de nós. Quando que começa esse movimento preservacionista? A gente gosta de dizer que ele começa na Revolução Francesa. Vocês lembram, na Revolução Francesa, a gente teve o que chamaram de vandalismo revolucionário. Vandalismo é uma palavra que a gente pode discutir e achar que ela não é ideal. Mas o vandalismo revolucionário, os revolucionários saíram quebrando e derrubando tudo que tinha a ver com a realeza, né, a aristocracia, e tudo que tinha a ver com a igreja. Aqui nesse desenho, vocês estão vendo, é uma representação heróica, né? Esse homem que está aqui com os braços abertos, meio dizendo, parem com isso, né? É o Alexandre Lenoir, que vai criar um museu dos monumentos franceses. As pessoas foram quebrando, ele foi recolhendo e criou um museu que existe até hoje, né?
quando todos vocês forem à França, que é o que eu desejo para todo mundo, vocês podem visitar esses vestígios. E ele tentou criar leis que foram aprovadas durante o governo revolucionário, de que não podia destruir tudo, porque, afinal de contas, você podia até estabelecer o ano zero da Revolução, mas você também tinha que relembrar e rememorar o que aconteceu antes. Eu vou passar rapidamente as próximas imagens para falar das pessoas que lá no século XIX, logo em seguida da Revolução Francesa, foram defender que houvessem leis e regras para a proteção do passado. Um deles é o Victor Hugo, se vocês quiserem, que vai escrever um texto, né? Entre os anos de 25 e 32, ele vai escrever uma série de textos que chama Guerra aos Demolidores. E aí ele vai falar dos edifícios e diz, ele está falando das igrejas, ele fala, as mutilações lhes vêm, as igrejas, de todas as partes, de dentro assim como de fora. O padre pinta-as, o arquiteto raspa, e depois é o povo que as demole. O tempo é cego, o homem imbecil. Olha a força, primeiro, olha a irritação, né, que o Victor Hugo estava. E eu gosto desse texto, porque esse texto já tem 200 anos, e eu tenho certeza que vocês conhecem alguma igreja que o padre chegou e arrancou o piso antigo para colocar um porcelanato, que pintou alterando uma obra, uma casinha antiga com aquela varanda romântica, aquele alpendre, que o arquiteto chegou, transformou numa loja, colocou uma capa na frente, escondendo toda a fachada da casa para virar algo quadrado. Então, o que acontece, né, que nós estamos 200 anos depois falando de uma guerra que aqui ele chama dos demolidores, uma guerra aos destruidores que, em nome do progresso, ou em nome dos ganhos financeiros, ou em nome da especulação imobiliária, vão alterar os vestígios, que a gente já falou aqui, do passado. Outros autores também escreveram sobre isso, a gente não vai ler todos aqui, mas eu quero chamar a atenção para esse autor inglês, de quem eu gosto muito também, que se chama John Ruskin. Tem algumas obras traduzidas, né, para português, uma que chama Pedras de Veneza, e outra que chama Sete Lâmpadas da Arquitetura, lâmpada no sentido de inspiração, farol, e uma delas é a lâmpada da memória. E na lâmpada ele fala assim, é impossível, assim como é impossível erguer os mortos, restaurar qualquer coisa que tenha sido grande ou bela na arquitetura. O espírito dado pela mão ou pelo olho do trabalhador não pode jamais ser trazido de volta. O argumento do Ruskin era de que, quando você restaura a ponto de alterar, o que ele está chamando de restauro, a gente chamaria hoje, no século XXI, de reforma. Então, quando você vai lá no edifício antigo, reforma, você não está só destruindo a arquitetura, você está destruindo o trabalho da pessoa que fez aquele edifício, o esforço daquele trabalhador. Veja, ele está escrevendo no auge da Revolução Industrial. Os trabalhadores na Inglaterra, onde ele vive, estão lá todos desaprendendo o seu trabalho, aprendendo só a apertar parafuso, né? Desaprendendo a arte do trabalho, perdendo o seu conhecimento, sendo afastados do seu conhecimento. E ele está dizendo, os edifícios que nós não construímos, nós não temos direito de destruir. A partir desse pensamento, como que a gente vai ver hoje restauros modernos? As pessoas, quando precisam consertar uma parede, fazer um anexo, uma parte nova, elas procuram fazer numa linguagem bem diferente da anterior. É um prédio de taipa, de barro, de tijolos, faz um anexo de metal, para que você olhe e fale, opa, aqui tem duas épocas históricas diferentes, para você não ser enganado, para não existir um restauro fake. Eu vou também aqui mostrar, eu e a professora Aline, lá da Unicamp, a gente fez um dicionário temático de patrimônio. Tem os verbetes, né, para quem quiser estudar mais patrimônio, são verbetes bem curtinhos, 2 ou 3 páginas, de todos os tipos de patrimônio que existe, desde os mais tradicionais, histórico, arquitetônico,
turístico, da natureza, até o que a gente chama de novos patrimônios. Hoje tem as pessoas que estudam os bens de patrimônio relacionados à experiência da escravidão, relacionado aos indígenas, os patrimônios difíceis, o patrimônio LGBTQIAPN+, os patrimônios cemiteriais, né? Então, os lugares de enterramento, cemitérios. Tem lá vários verbetes, cada autor escreveu um, e no final ainda colocou umas dicas de leitura. Para quem quiser fazer um trabalho, um TCC, etc., sobre isso, vai ser uma boa. E agora, para não me estender demais, eu quero mostrar aqui para vocês diferentes lugares que são memórias da dor, e vou começar com esse aqui, que é o campo de concentração de Auschwitz. Na verdade, é uma rede de campos de concentração, Auschwitz-Birkenau, que em 1978, olha só quanto tempo faz, foram declarados Patrimônio da Humanidade. O que a Unesco estava dizendo com isso? Que patrimônio também era isso, né? Então, patrimônio também era você pensar numa experiência limite de genocídio. Talvez esteja passando pela cabeça de vocês, hoje, novos genocídios que a gente está assistindo. Parece que a gente não aprendeu muito, né, com o nosso passado. E parece também que os que um dia foram vítimas também não aprenderam com o passado. Mas por que é importante ter esses lugares e esses lugares serem visitados? Justamente por essa ideia de não esquecer jamais. E não esquecer, aqui, exato, o Sandro está aqui comentando até no chat. Aqui, essa famosa entrada, né, de o trabalho liberta, Arbeit macht frei, e do lado, algo que as pessoas estudam menos sobre os campos de concentração, de que havia outros campos de concentração em que os aprisionados foram feitos de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Eles eram prisioneiros e tinham que trabalhar. E aí as grandes empresas, a empresa que fez o elevador do prédio onde você mora, a Siemens, utilizou esse trabalho vastamente. Quando a gente consegue identificar apoiadores a regimes de exceção e faz com que eles paguem por isso, existe, né, no nosso país uma coisa que chama TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. A Volkswagen do Brasil, por exemplo, participou ativamente da repressão durante a ditadura civil-militar. Participou emprestando carro, dando dinheiro, indo assistir sessão de tortura, etc. Então, eles foram obrigados a devolver ao Estado brasileiro milhões de reais, e com esse dinheiro as pessoas começaram a fazer os seus próprios memoriais, pesquisas, recolher documentos, ou seja, é como se eles tivessem que fazer uma reparação histórica pelo passado. Vou dar outro exemplo de reparação histórica para vocês. É um assunto que eu acho que vocês já ouviram bastante também, que é, você está fazendo um barulhinho, vocês continuam me ouvindo, né? Um outro exemplo de reparação histórica, vocês já devem ter visto isso. Os povos de África ou aqui da América do Sul que querem que os museus europeus devolvam as peças que eles levaram no período do neocolonialismo, durante as guerras coloniais, durante a Segunda Guerra, etc. Aqui a gente pode espalhar isso, né, em vários exemplos. E no começo desse ano aconteceu uma coisa interessantíssima. No museu na Alemanha, um descendente de um rei de um país em África foi ao museu, lá tem um trono, que por direito pertence à dinastia dele, e ele sentou no trono. E aí as pessoas, os guardas ficaram desesperados, mas afinal, a quem pertence aquele objeto que foi roubado do país dele? Hoje, alguns museus mais politicamente corretos, como, por exemplo, alguns museus na Bélgica, quando você entra no site deles e começa a ver os objetos que eles têm, eles já não colocam mais aquisição, eles colocam roubado de tal lugar.
Eu acho fantástico isso. Roubado, saqueado de tal país, ou seja, a gente luta para que as coisas recebam o nome que elas têm. E tem uma brincadeira, tem um meme que vocês já devem ter visto, porque já caiu até em prova, que é que se o British Museum, o Museu Britânico, tivesse que devolver tudo que ele tem e ficasse só com peças que têm a ver com o passado inglês, o British Museum, Museu Britânico, ia ter que fechar, né? Vou dar outros exemplos aqui com imagens de patrimônios difíceis, também aqui no Brasil. Esse aqui é um deles, os leprosários. O que eram os leprosários? As pessoas que tinham hanseníase, que então se chamava lepra, né? Que hoje a gente chama de mal de Hansen ou hanseníase, elas eram obrigadas por lei a sair da sociedade e viver isoladas. Elas tinham que viver nesses leprosários, que eram quase como que mini cidades. Tinha casa, alguns tinham até cinema, tinham dinheiro interno, elas não podiam sair, elas eram prisioneiras. E mesmo quando a sulfa foi descoberta, que é um remédio, né, que controla a hanseníase, aqui no Brasil, as pessoas continuaram sendo obrigadas a viver em asilos colônia até 1986. Faz tanto tempo assim? Não faz. Eu e o Sandro já tínhamos nascido, né, Sandro? Acho que sim, né? Não sei. Eu já tinha nascido, com certeza. Ou seja, e essa foto dessas crianças aqui nesse bercinho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar que tem umas crianças no bercinho, eu peguei numa revista da década de 1950, e embaixo da revista, eles chamavam essas crianças de ninhada de leprosos. Olha a violência do que eu acabei de falar. Ninhada, a gente usa para animais. Leprosos é uma palavra que a gente nem usa mais. Por quê? Porque quando nasciam crianças nos leprosários, partia-se do princípio de que se elas vinham de alguém que tinha o mal, elas também teriam. E essas crianças eram obrigadas a viver num outro prédio isolado, que chamava preventório. E lá elas ficavam até completar 18 anos de idade. 18 anos de idade, rua. Rua com aquela marca de ser filho de alguém que tinha o mal de Hansen. Eu estou contando isso porque as pessoas que foram aprisionadas nos asilos colônia receberam no primeiro governo Lula uma indenização na forma de um salário todo mês para o resto da vida. Hoje, os filhos, que foram essas pessoas que, como nós dizemos, eram órfãos de pais vivos, também pediram, já no governo Dilma já estava negociando, eles também receberem uma indenização por terem crescido sem os pais, como se fossem animais. Por que eu estou contando isso? Porque o Estado de São Paulo, há alguns anos, fez uma coisa incrível, fez o tombamento desses leprosários. Eu tenho um texto escrito sobre isso, são 5. Tem um aqui em Itu, que é Itapetininga, tem em Bauru, que é o Aimorés, onde as pessoas, inclusive, produziam um refrigerante que chamava Aimorés, trabalhavam sem receber. Estou dando esse exemplo porque eu acabei de dar outro exemplo de pessoas que trabalhavam sem receber, né? No campo de concentração. Agora, estou dando um exemplo bem pertinho aqui da gente, que trabalhava na fábrica do Aimorés. Ao todo, são 5. E por que precisou fazer esse tombamento? Porque eles eram longe da cidade, super arborizado, e agora as construtoras querem fazer condomínio. E se fizer um condomínio lá e derrubar tudo aquilo, você perde um pedaço importantíssimo da história da medicina no Brasil e da história da segregação no Brasil. Rapidinho, já estou pulando aqui umas partes para não me estender muito. Vou dar aqui 2 exemplos, né? O DOPS, que é esse prédio maior, que está lá em São Paulo, que hoje, inclusive, é o Memorial da Resistência, tem um museu. Peçam para o professor de vocês arrumar um ônibus e levar vocês lá conhecerem as celas e ouvirem os relatos que estão gravados. E esse menorzinho, em branco e preto, é o do ICOD, são locais
onde o doicode é um local da Operação Bandeirante, também onde as pessoas eram presas para interrogatório, e aí elas não tinham ainda nem entrado no sistema prisional. Quando elas chegavam no DOPS era bom, porque elas iam ser fichadas. Lá tem as fichas das pessoas que foram presas. O doicode era mais um lugar de desaparecimento. A família não sabia onde a pessoa estava. Eu acho que o professor obrigou vocês a assistirem, eu ainda estou aqui, então vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Lá no caso do Rio de Janeiro, aqui eu estou falando no caso de São Paulo. Um outro exemplo para vocês de um patrimônio difícil: as prisões. O complexo do Carandiru, né, no qual ocorreu o massacre dos presos e dos quais os responsáveis depois foram inocentados, o governo de São Paulo implodiu. Vou mostrar aqui para vocês. Essa foto aqui de cima. E no lugar fez um parque. Nesse parque tem um mini museu que conta a história do presídio. Mas a decisão foi implodir. Vocês vão dizer, mas você queria que fizesse o quê com um lugar como aquele, professora? Eu acho que implodir não é uma boa ideia, né? Porque implodir, vocês vão passar lá hoje em frente, vocês nem vão perceber onde é. Se bem que o presídio feminino está atrás, ainda dá para a gente se localizar. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso é uma promoção ativa do esquecimento, né? Preste atenção nesse conceito. Promoção ativa do esquecimento. Uma coisa é a gente esquecer. Esqueci que tinha aula hoje. Esqueci que tinha que entregar trabalho. Esqueci de comprar arroz. Esquecimentos involuntários. Esqueci o que eu aprendi na aula de química mês passado. Quem não, né? Quem não esquece? Isso aqui é a promoção do esquecimento, né? É o esquecimento decidido como algo para, de fato, ser esquecido. Aqui eu vou mostrar para vocês, por dentro, o DOPS, que eu falei que é para vocês pedirem para o professor levar vocês. Então, ele tem essa parte ainda preservada. Ele tem várias partes que não foram preservadas, inclusive muitas críticas foram feitas porque as paredes estavam todas escritas e foram raspadas e pintadas por cima. Mas também lá foi feita uma atividade que nós temos que pensar se ela é interessante ou não, eu acredito que seja, de convidar as pessoas que tinham ficado presas lá e convidá-las a se lembrarem o que estava escrito nas paredes e escreverem de novo. Então, foi a memorização de algo que foi esquecido. Então, hoje, vocês forem lá, vocês também vão encontrar esses relatos, e é uma sala aqui em especial, onde vocês podem ouvir relatos, que é essa aqui. Para não dizer que eu não mostrei para vocês, esse aqui é aquele na Argentina, que eu falei que o Milei e a sua vice não estão querendo que funcione mais, que é a Escola Superior de Mecânica Armada, que hoje é esse memorial. Vou fechar o microfone e dar uma subida para o cachorro parar de latir. Meu microfone falou, você está falando? Sim. Vamos ver se eles param. Então, não é só na Argentina, né? O DOPS, que era uma prisão desde o Estado Novo, o DOICODE, que é essa delegacia que é transformada nesse local de exceção, de segregação, que o Sandro mencionou, eu posso falar mais depois, né, que talvez nós do Unicamp tenhamos a responsabilidade de cuidar desse lugar, e se acontecer isso será fantástico, responsabilidade compartilhada com outros grupos que já cuidam de lá, que já fazem visitas guiadas, como o Núcleo Memória, e outros pesquisadores de outras universidades que já se dedicam a ele. Um outro exemplo para vocês, vamos pensar nas ditaduras do Cone Sul, o Paraguai. O Paraguai é a ditadura mais longeva que a gente tem, começa em 58, termina em 88. Eles têm também um memorial lá. Só que eu não sei se é porque eles não têm muita verba, mas é um lugar tão horrível, porque eles não reformaram e nem nada. Está mais ou menos do mesmo jeito, os objetos que tinham lá, esse rádio que era usado para fazer um volume bem alto, para as pessoas não escutarem o que acontecia lá,
aquela banheira que acho que estão conseguindo ver lá no fundo, que era para afogamentos, e aí uma representação de uma pessoa, ou seja, é horrível. Esse aí eu nem aconselho vocês a irem. Mas vou falar nos últimos 5 minutos sobre o doicode. Foi quando eu encontro o Sandro nos lugares mais diferentes, né? Encontrei lá no Consul, encontrei lá em São Paulo, encontrei na Olimpíada. Às vezes eu acho que eu vou abrir o armário de bolacha, eu vou encontrar o Sandro também, Sandro. Eu fico tão surpresa, ele toda vez fala, sou eu, o Sandro, é porque eu não estou esperando encontrar você em lugares tão diferentes, professor. Vou falar, então, aqui sobre isso que nós apresentamos, né, à reitoria e ao Conselho Máximo da Unicamp, que votou de forma consensual, né, de que a gente prossiga os estudos para que isso, quem sabe, possa se tornar um memorial como esses que a gente veio vendo. Do lado de cá, tem uma foto mais antiga, né, que está em branco e preto, as duas fotos branco e preto, e do lado de cá vocês veem 2 prédios, o maior, de 2 andares, e esse menor que parece uma casinha. Nessa casinha, morava o brilhante Ustra, que é ídolo de algumas pessoas desprezíveis, né? Que foi um torturador que, não satisfeito em ser um torturador, ele morava do lado do local de tortura com sua mulher e filhos, né? E dava festas. E nesse prédio maior, de 2 andares, por exemplo, né, uma coisa que vocês já devem ter estudado, foi onde foi assassinado o jornalista Herzog, e foi forjado o seu suicídio, um suicídio de uma janela de 1 metro de altura, né, foi forjado o seu assassinato. Então, esse lugar é importantíssimo, e os ex-presos desse lugar entraram com um pedido de tombamento em 2012, junto ao governo do estado de São Paulo. Quando você pede para algo ser tombado, você tem que fazer um parecer, é isso mesmo, na época era diretor da TV. Quando você quer fazer um tombamento, você entra com um pedido, qualquer um aqui pode fazer, até os estudantes, qualquer pessoa pode fazer uma carta, explicar, olha, eu quero que esse lugar seja protegido. Não precisa só ser um lugar, pode ser uma prática também. Eu quero que essa festa não deixe de existir, eu quero que esse saber fazer, esse artesanato não deixe de existir. Você pede ao órgão público para ele reconhecer aquilo como patrimônio. Em 2012, o Núcleo Memória pede o tombamento desse lugar. Então, foi feita a abertura desse estudo de tombamento, esse parecer fui eu que escrevi, porque por conjunturas, né, eu estava lá representando a Unicamp nesse momento, e depois ele é tombado em 2014, numa sessão na qual eu também estava. Recentemente, há 2 anos, a Unicamp custeou que fosse feita uma escavação arqueológica lá. Porque às vezes a gente pensa que a arqueologia é só assim, coisas do passado, do período pré-histórico, e achar urna no Egito, sei lá o quê. Mas existe uma arqueologia que é uma arqueologia contemporânea. Existe uma arqueologia que é feita nesses lugares, que foi feita na Argentina e que foi feita também por 2 semanas nesse lugar. Todos os objetos e vestígios que foram recuperados estão na Unicamp, estão no Laboratório de Arqueologia Pública da Unicamp. Recentemente, a professora responsável por isso, que é a professora Aline Carvalho, do NEPAM, que é o núcleo da Unicamp, trouxe as vítimas e os sobreviventes para conhecerem o material. Esse deve ter sido um dos dias mais nem sei um adjetivo aí, vocês pensam em adjetivo. Vou dizer marcante, forte, triste, né? Que eu presenciei, que foram essas pessoas que, assim como os monumentos que sobrevivem ao tempo, estão aí para contar o que aconteceu, elas são isso, elas são monumentos sobreviventes do período ditatorial, que estão aqui, envelhecidas, para contar o que aconteceu. E essas pessoas vieram ver esses materiais da escavação. Então, vejam vocês como é maravilhosa a nossa universidade. Agora eu não vou resistir, porque eu sou unicamper de carteirinha,
e espero que vocês sejam também. Veja que maravilhoso esse trabalho da nossa universidade, né? E como é importante o nosso apoio para que esse trabalho progrida, tá? O que mais que eu vou mostrar para vocês? Eu já estou finalizando, eu ia falar sobre derrubada de estátuas, etc., mas eu acho que, para o que a gente queria conversar agora de manhã e para as perguntas que vocês vão ter, já é o suficiente. Eu só vou mostrar para vocês uma última ideia para vocês pedirem para o professor de História levar vocês. Aqui em Campinas tem um percurso super bacana de um grupo que chama O Que Te Assombra? Do que você tem medo? E o que te assombra leva as pessoas a passearem no cemitério. Aí vocês vão pensar assim, ai, credo. Não, mas leva a passear no cemitério, conta uma ou outra história de medo, sim, que é para divertir. Mas leva aos cemitérios, porque os cemitérios também contam a história das nossas cidades e das famílias na cidade. Quem aqui já visitou um cemitério já reparou que as famílias ricas têm aqueles túmulos enormes, com um anjo de bronze, com portas. As famílias humildes, subalternizadas, têm algo no chão, assim, muito simples. Olha só, esse é o cemitério da Consolação, em São Paulo. É uma cidade, gente. É uma cidade de pessoas enterradas. E dentro do cemitério, você vê as diferentes histórias das crenças. O daqui de Campinas tem a parte em que ficaram as pessoas enterradas na epidemia de febre amarela. Depois, a parte das pessoas que ficaram enterradas na gripe espanhola. O Covid veio e atuou nisso também. Vocês se lembram, todo mundo que está aqui é sobrevivente. Né? Falar, sobreviventes, nós também somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes de uma epidemia mundial, né? E nós também tivemos perdas. Então, quando eu falo em vítima e sobrevivente, vocês entendem do que eu estou falando. Isso alterou até o panorama, né, dos nossos cemitérios. O daqui de Campinas tem até uma partezinha, assim, que foi comprada, pertence ao cemitério, mas não é mais território sacro, que tem um monumento ao Exu Tranca-Rua. E está sempre cheio de gente. Peçam para vir fazer, se vocês quiserem, eu coloco em contato, é bem bacana. E aqui eu trouxe algumas imagens, né? Então, disso que eu estou falando, como é o túmulo da família Matarazzo, como é o túmulo da família Simonsen, né? Lá no cemitério da Consolação, em São Paulo. E as gavetas onde ficamos, né? As pessoas mais simples. Uma última coisa que a gente estuda em patrimônio, que também tem a ver com cemitério, os túmulos dos milagreiros. Muitas pessoas acreditam que em certos túmulos, se você fizer pedidos, né? Lá em São Paulo tem um que é para quem quer passar no vestibular em Direito, ó, já estou até dando as dicas. Em Campinas tem um que é para quem quer passar no vestibular, é do lado desse túmulo do Toninho Escravo. Atrás desse túmulo tem uma pilha de livro e apostila. Eu acho que a pessoa, depois que passa, ela vai lá e deixa o livro no tipo, agradeço a graça alcançada. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês, do bebê milagreiro de Piracicaba, esse bebê milagreiro, as pessoas, essa história é horrível, eu vou terminar com ela porque ela é horrível. O bebê sufocou com o cordão da chupeta. Tanto que hoje não tem mais chupeta no cordão, quem tem aí irmãozinho mais novo, sabe que prende com um negocinho, ou nem dá a chupeta, que é nojento, né? Mas, enfim, o bebê sufocou. Então, as mães, quando queriam que as crianças largassem a chupeta, parassem de chupar a chupeta, faziam as crianças irem no cemitério dar a chupeta para o bebê milagreiro. Eu acho isso totalmente traumatizante, mas as crianças efetivamente viam que o bebê tinha morrido por causa disso e paravam de chupar a chupeta. Mas o que é interessante nesses túmulos dos milagreiros? Não são santos, não são pessoas beatificadas ou reconhecidas oficialmente pela igreja, mas se tornam um lugar de peregrinação. Então, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, do túmulo do Toninho Escravo, que é um milagreiro de Campinas, tem essa senhora que está levando flores. E aí eu vou remeter vocês para a primeira imagem que eu mostrei,
das pessoas colocando flores, da segunda imagem, né? Das pessoas colocando flores lá no chão, onde aconteceu o acidente do bondinho. Essa foto das flores que eu trouxe para vocês, eu vou ver se eu consigo voltar lá, o meu notebook não é grande, vou fazer uma vaquinha para dar um computador que preste para mim. Essa foto tem 15 horas. Eu tirei ontem de noite da internet para começar a conversa com você. Então, o que nós queremos com vocês? O que nós queremos dizer, então? Que a gente sabe que aqui aconteceu uma coisa, a gente sabe que essa pessoa sofreu em vida, então agora ela concede desejos, concede milagres. A gente tenta lembrar, mesmo quando não é oficial. Então, essas flores que os turistas e as pessoas estão colocando lá perdão, lá, vocês viram que essa aula é enorme, né? Eu posso falar horas a fio sobre isso. As que as pessoas estão marcando com as flores, estão marcando aqui também essa pessoa que viveu como escravizado na cidade de Campinas. Eu acho que eu vou parar por aqui, se tiver mais alguma coisa interessante, a gente pode recuperar e etc. Vou parar a minha apresentação para não ficar muito longa. Muito bom, professora. Quero novamente agradecer. Você está falando porque a gente não está te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim? Pera. É o erro meu. Não tem problema. A gente vai... Pronto. Hoje é o dia de não falar e não ouvir. Começa de novo, Sandro, por favor. Eu não ouvi o comecinho que você falou. Não, eu ia justamente agradecer a brilhante exposição e agora abrir um tempinho para a gente conversar, né? Quero assinalar aqui a participação da professora Carolina, nossa professora de Sociologia, que imagino conheça a professora Cris Meneghello. Acho que ela quer falar um pouquinho também. Eu queria pedir desculpa pelo atraso, eu estava na reunião de pais na escola das crianças. Então, desculpa, professora. Só queria comentar que você foi minha professora na faculdade no primeiro ano, em 1999. Há muito tempo atrás. Meu Deus do céu, eu precisaria colocar sua imagem grande para te ver. Não tem como, não vai lembrar, é muita gente. Foi a disciplina que a gente dava para Ciências Sociais? Isso. Era História do Brasil. Que a gente lia os autores fundadores, lia Raízes do Brasil. Isso. Poxa vida! Vocês foram minha primeira turma. Primeira turma. Nossa, eu era em 99. Eu nem sei, eu era uma temeridade. Eu estou pensando até hoje como é que a Unicamp contratou uma pessoa, né, como eu, assim, mas estou aqui, estou Mas eu adorava suas aulas. Então, obrigada, Carolina. Deu certo. Obrigada. Que bacana. 99 foi o ano que eu entrei no Cotil também. Então, nosso ingresso na Unicamp se deu no mesmo ano. Né? Olha só, eu comecei a trabalhar em 99, mas eu fiz a graduação e a formação quase toda de pós-graduação na Unicamp. Outro dia, eu entrei na graduação em 85. Não tinha nem vestibular da Unicamp ainda. Era FUVEST que a gente fazia, que era ruim para assim. Eu que era uma negação nas disciplinas de exatas, passei nem sei como. Mas, outro dia, por causa disso, lá numa discussão de departamento, eu taquei essa. Olha, gente, eu estou aqui há 40 anos, e é verdade. Aí eu falei, nossa, eu estou ficando aquela pessoa chata que fala, quando eu cheguei, tudo aqui era mato, então eu não vou mais falar que eu estou na Unicamp há 40 anos, mas estou. Bacana. Pessoal, os nossos estudantes gostariam de fazer alguma pergunta, se alguém quiser abrir a câmera, o microfone, ou mesmo formular alguma questão pelo chat, a gente lê para vocês, ok? Eu estava me lembrando aqui, professora, que eu aprendi com uma professora da Unicamp, a Jean-Marie Gagneban, que é do Instituto de Estudos da Linguagem, né, à época, no mestrado, eu lembro de uma aula muito, assim, bacana,
e que ela falava sobre Mnemosyne, né, e o nascimento de Clio, né, do encontro de Mnemosyne e Zeus, teriam nascido 9 musas, uma delas a musa da história. E me agradou muito essa simbologia, né, do poder e da memória, né, Zeus simbolizando o poder, e Mnemosyne, a deusa da memória. Então, é mais ou menos um jogo de que aquele que seduz, ou de alguma maneira controla a memória, tem o poder, né? Que, de resto, é o que os ditadores fazem normalmente, né? Quando você mencionou a postura do Milei em relação àquele lugar de memória, né? Então, você não derruba, mas você deixa degradar, você diminui funcionários, enfim, e essa memória se perde, esse lugar de memória se perde, né? Eu acabei de baixar o dicionário temático de patrimônio da professora Cris Meneghello, está disponível também pelo Kindle, né? E me chamou a atenção aqui, logo no início, que vocês dedicam, acabei de ler aqui, essa obra, dedicamos essa obra àqueles que encontram no patrimônio uma forma de resistência, né? Então, achei muito apropriada essa história, e fiquei pensando, né, eu tive a chance de visitar o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, quando criança, e aquilo, para mim, era uma coisa, assim, monumental, né, tudo muito bonito, assim, mas tudo muito... a gente olhava aquelas estátuas, aqueles quadros, como se fossem santos, né, como se fosse uma coisa, assim, que não se pudesse questionar, né, cuja importância e protagonismo na nossa história não se podia questionar. E mais recentemente, após a reforma, a requalificação do museu, eu percebo a mesma casa museológica, mas, ao mesmo tempo, completamente diferente, uma abordagem completamente diferente. Esse museu se tornou mais inclusivo, a começar pelo fato de que não se entra mais pelas escadas, né, o que impediria, por exemplo, os cadeirantes de ter acesso a esse museu, mas também vejo uma inclusão temática, né? Então, você tem lá a memória dos povos originários, né, com maior ênfase, dos trabalhadores, dos ofícios, enfim. Então, me agrada pensar nessa coisa do patrimônio como forma de resistência, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre essa relação, né, entre a existência do patrimônio, ainda que ele cause dor, ainda que seja um patrimônio sombrio, um patrimônio que cause sofrimento, né, mas a importância dele existir, né, porque se a gente simplesmente derruba aquilo, se aquilo deixa de existir, a memória daquilo também se apaga, e esses apagamentos são muito úteis àqueles que costumam atentar à democracia, atentar à própria noção, né, de uma sociedade que inclua todos, que seja diversa, que é tudo aquilo que nós, da Unicamp, desejamos e prezamos muito, né? Aproveito aqui também para fazer uma pergunta da Alicia Maldonado Vitorino, mas antes dela, já vou fazer a outra. A Beatriz da Silva Espinosa, não sei se eu perdi mais alguma pergunta anterior, acho que não. Beatriz da Silva Espinosa. As línguas e dialetos podem ser considerados patrimônios difíceis? É uma primeira pergunta aqui da aluna. E, bom, já vou emendar, então, a da Alicia Maldonado Vitorino. Qual a parte mais difícil para você em estudar esses patrimônios? Então, a Beatriz perguntando se as línguas e dialetos podem ser considerados patrimônios difíceis, e a Alicia pergunta qual que é a parte mais difícil em estudar esses patrimônios. Obrigada, Beatriz, Alicia, Sandro, pelas perguntas. Achei super bacana a pergunta da Beatriz sobre línguas e dialetos. Eu falei aqui muito do patrimônio construído, né? E muito dessa ideia da ruína e do patrimônio construído. Essa é a dimensão do patrimônio material. Existe também a dimensão em patrimônio do patrimônio imaterial. Eu até vi que o Sandro comentou aqui no chat a hora que eu mencionei alguma coisa. O patrimônio imaterial, ou seja, não palpável, ele não é tombado, ele é registrado. Então, a gente fala tombamento para coisas construídas e registro, né,
para patrimônios imateriais. A nossa lei de registro do governo federal, ela é muito avançada. Ela é uma lei que, inclusive, inspirou vários outros países. Por exemplo, a França, o texto deles é meio copiado, assim, traduzido para o francês do nosso, 2 anos depois. Então, ela é uma lei que foi muito avançada. E o que é o imaterial? O imaterial são modos de fazer, festas, práticas. E aí, tem um professor muito importante que escreve sobre patrimônio, que se chama Ulpiano Bezerra de Menezes. Ulpiano, é assim mesmo o nome dele, Bezerra de Menezes, em que ele vai dizer que não existe patrimônio material sem a dimensão imaterial, e não existe o imaterial sem a dimensão material. Então, vamos falar, por exemplo, de uma procissão, né? Uma procissão que tem aí na cidade de vocês, ou de uma festa do Divino, ou pode ser o Carnaval, ou pode ser festa de São Benedito, né? Práticas assim que as pessoas se reúnem, fazem roupas para aquilo, fazem bandeiras, etc., e desfilam todos os anos. Isso, ao mesmo tempo, é patrimônio imaterial, tem um saber fazer, que é saber fazer aquelas roupas e etc., aquelas bandeiras, e tem o lado, ou seja, tem os objetos, e tem isso de que, naquele momento, aquelas ruas onde antes passa carro, passam pessoas, elas se transformam em outra coisa por alguns momentos. Por que eu estou explicando isso desse jeito mais longo e mais demorado? Porque nós temos aqui, como patrimônio da nação brasileira, um modo de fazer renda. Nós temos em Minas um modo de fazer queijo, né? O queijo da Serra de Estrela é considerado um registro, né? Um patrimônio imaterial. E existem estudos para línguas, né? Principalmente línguas que estão ameaçadas de extinção, como são as várias das línguas indígenas. As baianas do acarajé. Baiano do acarajé é um ótimo exemplo, porque o acarajé na Bahia, ele é mais do que um prato típico, ele é o que eles chamam de uma comida de santo, ou seja, ele é feito de um jeito específico, num dia específico, ele é uma comida de traços da fé, né? Não é simplesmente um bolinho, não vai falar bolinho perto de baiano, você apanha, não é só um bolinho, ele é uma comida que tem a ver com a fé que aquela pessoa professa. E o que começou a acontecer na Bahia? Eu vou falar isso, Sandra, começou que agora tem lá as baianas do acarajé, que usam aquelas roupas, né, e que são oficializadas, né, por essa patrimonialização, e tem as baianas de Cristo, que elas são pessoas que professam a religião evangélica e querem fazer o mesmo bolinho, mas sem fazer o bolinho da forma ritual. Então, precisou criar uma patrimonialização para proteger, vou dizer aqui, o bolinho original, o bolinho autêntico, e não o bolinho fake, né? E por que uma pessoa não ia querer comer o bolinho da baiana? Justamente por uma questão de tolerância ou intolerância religiosa. Aí vamos voltar lá na Beatriz e na pergunta sobre as línguas e os dialetos. Existem práticas, né, principalmente indígenas, de pintura corporal, de línguas, que podem ser preservadas. Se elas são um patrimônio difícil, na verdade, elas são um patrimônio controverso, porque vai ter gente que vai dizer que isso é uma bobagem, que não precisa, etc. Mas aqui mesmo, dentro do Brasil, a gente tem várias outras línguas e dialetos faladas, dentro dos quilombos, né? Em alguns lugares mais distantes. No bairro do Catete, no Rio de Janeiro, tem uma outra língua, né, que é falada pelas pessoas que vivem um pouco no ambiente de contravenção. Depois eu mando o nome para o Sandro Dias, tem até música cantada nessa outra língua, dentro do nosso país. E aí o Sandro falou sobre essa questão da resistência. Eu acho que nós que trabalhamos com patrimônio estamos sempre nessa fronteira da resistência contra a grande construtora, contra o esquecimento, contra o apagamento, né? Protegendo aqueles que não têm capital para proteger-se a si mesmos, né? Então, comunidades menores, práticas, né, que podem vir a desaparecer, porque são consideradas superadas, atrasadas. Então, quando a gente reconhece
esses registros, né, imateriais, a gente também está reconhecendo a riqueza do povo brasileiro e os diferentes traços, né, do povo brasileiro, que pode passar desde os descendentes de imigrante e imigrantes, né, com festas típicas, isso tem muito no sul do país, né, o Caminhos da Imigração, é um roteiro tombado em nível federal, que vai passando pelas cidades onde os imigrantes alemães e italianos foram se estabelecendo. Tem aqui também em Santa Bárbara, vocês sabem, né, a festa dos confederados, isso é outra história, assim, ainda pesada, porque o pessoal veio para cá depois da Guerra Civil Americana, porque aqui ainda havia escravidão, então era interessante, e há uns anos atrás eles começaram a fazer uma festa dos confederados, com o uniforme dos confederados, etc. Os confederados eram escravistas, né? Aí o movimento negro se revoltou e falou, mas não dá para fazer uma festa com esses símbolos no Brasil, o racismo é proibido por lei, o racismo é um dos fundamentos da escravidão. Olha só, eu estou dando exemplos de coisas que são conflito, né? Se não tem conflito, não tem resistência. Então, patrimônio é uma das áreas mais conflituosas, né, para a gente trabalhar. E aí, a Alicia Vitorino perguntou qual é a parte mais difícil para mim. Eu adorei essa pergunta, Alicia. Qual a parte difícil de trabalhar com patrimônio difícil? Boa pergunta. Eu acho que eu não canso de me surpreender como é incomensurável, como não tem limites, o ódio. Como o ódio não é uma coisa sem limites, como o ódio, como a violência é algo sem limites, do homem contra o homem, do homem contra os animais, do homem contra a natureza, né? Porque esses lugares, na verdade, registram essas dores, Eu mostrei aqui algumas ruínas para vocês, né? O Museu Nacional, depois do incêndio, o Carandiru demolido, mas dá um Google aí no equipamento de vocês e escrevam ruínas em Gaza. São cidades inteiras que desapareceram. Então, é um povo, uma cultura, tem também seus modos de fazer, etc., sendo transformado em ruínas, sendo apagado, né? De novo, um apagamento ativo. Por que em muitos momentos de guerra, de invasão, as pessoas destroem não só o que é base econômica, não vai bombardear só fábrica, silos, né, para deixar as populações se alimentam, mas também tenta apagar as marcas da cultura. Então, bombardeia igrejas, museus, né, destrói igrejas, para que aquelas pessoas não tenham nem o seu passado, né? Elas não têm seu presente, não terão seu futuro, e você quer apagar o passado. Então, é por isso que são destruídas bibliotecas, escolas, tudo que pode dar aquele lastro da memória. Então, nunca um conflito é só um conflito por coisas materiais. O conflito sempre tem uma dimensão simbólica muito forte, de querer apagar o outro, de dizer que o outro não é humano, né? Essa despessoalização que a gente vê quando visita antigas prisões, né? A gente fica pensando, mas baseado em que um ser humano faz isso com outro ser humano? E aí a gente não precisa pensar na época da ditadura, a gente pode pensar no que são as nossas prisões hoje, né? O que é uma prisão no Brasil hoje? O que é uma cela para 4 pessoas ter 20 ou 25 pessoas? O que é essa despessoalização do que a gente não gosta de lembrar? Então, Alícia, eu acho que tem horas que eu fico muito triste, e depois eu penso, mas alguém tem que falar sobre isso, né? Porque esquecer é mais fácil do que lembrar sobre isso. Então, eu continuo estudando e falando sobre isso. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Alguém queira eventualmente abrir a câmera, falar pelo microfone? Ou aqui mesmo. Carol, alguma questão? Eu entrei um pouco
muito atrasada na apresentação, não consegui assistir inteira, mas eu tenho uma pergunta, não sei se é pertinente à temática que foi abordada na fala da professora, sobre, há algum tempo atrás, nós tivemos um episódio de o pessoal ateando fogo em estátuas em São Paulo, né? Se não me engano, era Borba Gato. Assim, mais para fins didáticos, para a gente levantar essa discussão aqui com os alunos, quando isso aconteceu, os alunos me questionavam se era certo ou errado, né? Esse ato de vandalismo ou violência contra um patrimônio público. E eu dizia para eles, né, no meu achismo, na minha opinião ali naquela discussão breve, que nesse caso sim, né? Então, assim, como debater essas questões com os alunos sobre patrimônio histórico? A gente está falando ali de um bandeirante, né? De alguém que estava que conta a história, né? O português contando a história a partir da perspectiva dele, né? Do colonizador. Então, enfim, gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Como você se posicionaria em relação a essa questão? Carolina, você acertou em cheio, essa era a continuação da aula. Eu ia falar, mas não foi o que deu tempo de fazer, mas eu ia falar justamente sobre esse monumento de derrubada de estátuas que aconteceu quando houve o assassinato pelo policial do Gerald Floyd, né, em Minneapolis, nos Estados Unidos, e que ocasionou aquela onda de derrubada de estátuas, né? Então, a gente teve estátuas sendo derrubadas na Inglaterra, teve a estátua de um escravocrata que foi derrubada, empurrada até cair no rio, né? No rio Avon, e teve várias estátuas de soldados confederados, foi legal, porque eu acabei de falar neles, né? Falando aqui de Santa Bárbara, que estavam no sul, né? Na Guerra de Secessão Americana, que também foram derrubadas, pichadas, etc. E aqui na América do Sul, também por outras razões, né, no Chile, uns 2 anos antes, tinham sido atacadas mais de 100 estátuas. Parece que a gente fica sabendo mais o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece aqui do lado, né? Mas esse é um tema que eu acompanho. Inclusive, depois desse dicionário do patrimônio, eu lancei um outro livro que chama... Como é que é? Eu esqueci o nome do meu livro. É algo do tipo Corpos contra Pedras, uma coisa assim, que são vários capítulos contando momentos ao longo da história em que as pessoas derrubaram estátuas, brigaram com estátuas ou destruíram estátuas. E o que as motivou? Gato, eu acho que foi o único caso, né, nessa esteira das estátuas derrubadas no exterior que aconteceu aqui. Tem um monumento às bandeiras também em São Paulo, que já foi atacado várias vezes, foi jogado tinta nele. Por quê? Porque é um monumento considerado um monumento que finge celebrar as 3 raças, né? Finge celebrar brancos, negros, indígenas, mas na verdade não funciona, né? Você achou meu livro? Como chama meu livro, Sandro? Que eu esqueci. Como é? Acho que a gente não te ouviu. Corpos e Pedras, Estátuas, Monumentalidade e História. Exato. E aí a gente faz uma apresentação nesse livro, fazendo uma quantificação aqui no Brasil. Pegando a cidade de São Paulo. Quantas estátuas tem? Centenas. Quantas estátuas representam um indígena? Uma. Quantas estátuas representam uma pessoa negra? Sei lá, 10. E quantas estátuas representam uma pessoa negra mulher? Uma. O que ela está fazendo? É uma ama de leite. Está amamentando o filho. Então, você vai perceber nesse espaço de exclusão. Eu acredito que, em vez de tirar, agora eu vou dar minha opinião pessoal, em vez de tirar a estátua, eu gosto muito da ideia do contramonumento. Deixa a estátua lá e faz uma outra, desafiando aquela estátua, né?
Isso tem alguns países, por exemplo, tem uma estátua que celebra, eu acho que é em Praga, agora eu não tenho certeza, tem uma estátua celebrando a ditadura comunista, que aconteceu ali, e em frente uma estátua de uma pessoa torturada, pendurada. Aí sim você não está mais trabalhando com uma história única, mas está trabalhando com duas narrativas. Então, eu gosto da ideia do contramonumento, e eu gosto da ideia do antimonumento. O antimonumento são monumentos para ocupar o espaço público, mas que fazem a gente pensar. Tem um antimonumento feito por um artista coreano, o Sandro tem o meu PowerPoint, depois ele vai... Espera que eu vou me dar o trabalho de achar o nome dele aqui. Só um instantinho, que eu quero responder direito para você. O Sandro depois passa para você. Ele fez assim, fez um pedestal enorme e lá em cima está vazio. Não tem ninguém, não tem nenhum herói, grande nome. Quando você chega perto do pedestal, você olha embaixo do pedestal, tem um monte de pessoinhas assim, hominhos e mulheres assim, segurando o pedestal. Eu acho fantástico, porque por detrás de alguém que fica celebrado pela história, né, do grande nome, na verdade tem as pessoas comuns, e são elas que sustentam, né, aquela narrativa, são elas que sustentaram aquela resistência, aquela luta, e pequenininhas, esquecidas, etc. Então, eu gosto da ideia do antimonumento, que esse é um exemplo, e gosto da ideia do contramonumento, para que as pessoas não esqueçam que houve um momento em que foram celebradas essas figuras que são ofensivas, né? Essas figuras que eram escravocratas, que foram assassinos na Guerra do Paraguai, por exemplo, né? Se a gente simplesmente tira a estátua, daqui a 5 anos a gente passa lá de carro e fala, o que tinha mesmo aqui? Vocês já repararam que quando alguma coisa é demolida na cidade de vocês, uma casinha, um lugar, na hora às vezes a gente percebe, depois a gente fala, o que era mesmo que tinha aqui? Some. E aí, de 5 anos a gente esquece, dali 6 anos alguém põe uma barraquinha de água de coco, e a gente não vai poder dizer que os que nos antecederam celebraram aquilo. E outra, esses monumentos que foram construídos, eles tinham regras, né? Tem que representar a pessoa assim, o cavalo assado, segurando a espada. Quem escrevia isso eram especialistas em história também, que historiador adora dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque no passado os historiadores ajudaram a fazer essa celebração, né? Professora, a nossa aluna Anne Emanuele Lopes Santos faz aqui também uma provocação, né? Mas essas estátuas, de certo modo, foram feitas para perpetuar o legado dessas figuras. Se queremos lutar contra as raízes do etnocentrismo, do racismo estrutural, etc., não seria importante tirar essas figuras que são consideradas um exemplo na história? Anne, você fez uma excelente pergunta, porque é exatamente esse o embate entre os historiadores. Se você reconhece que aquilo, pensando como você está dizendo, reconhece que aquilo não tem mais lugar na nossa sociedade, que não tem cabimento ficar em praça pública aquela figura que foi celebrada por outros grupos, então ela tem que ser retirada, levada para um museu, no máximo, ou para um depósito, que é o que aconteceu com boa parte das estátuas, por exemplo, nos Estados Unidos. Essa é uma forma de pensar, e ela está correta, eu não vou dizer que ela não está correta. Outra forma de pensar é, para quando nós que estamos aqui, não fomos nós que colocamos a estátua, não fomos nós que tiramos a estátua, vamos pensar, sei lá, nos seus filhos, tá, Anne, daqui a 25 anos, está com uma idade, né, para você ter juízo, nos seus filhos daqui, sei lá, 20 anos. Se ele não vê, como é que a gente vai fazer a crítica também? A gente vai colocar no lugar outra figura e dizer, não, essa figura que a gente agora está celebrando, ela foi maltratada, ela foi perseguida, etc. Parece que fica sem isso que eu estou defendendo aqui, que é o vestígio, que é a ruína, que é aquilo que é físico. Então, eu acho que o que é mais interessante
é você fazer esse confronto. Quando derrubaram a estátua lá na Inglaterra, Anne, do Edward Colston, ficou aquela briga. Para onde que vai a estátua? Volta para o pedestal? Fica dentro do rio? Fica no depósito? Onde é que ela está hoje? Né? Ela está no museu, só que ela não está de pé, ela está de deitado, assim, toda pichada, como um marco de algo que não tem mais espaço naquela cidade inglesa de Bristol. Mas a pessoa que fez o comentário melhor foi o Banksy, sabe, esse autor, esse artista que ninguém sabe quem ele é, que faz esses grafites, esses lambi-lambi, né? Ele fez a seguinte proposta no Twitter dele: por que não põe a estátua no lugar e aí aumenta a estátua com as pessoas que amarraram a corda e puxaram ela para baixo? Por que não faz uma estátua assim? Faz a estátua caindo. Deixa o Colston lá, só que laçado pelo pescoço, por 3 pessoas, que foram as que derrubaram, e faz a corda também de bronze, as pessoas de bronze. Vamos rememorar tudo ao mesmo tempo: o Colston, o protesto, a derrubada e as pessoas simples, né, que estavam lá. Ou seja, vamos eternizar o momento do confronto. Então, não sei, Anne, talvez a gente pudesse pensar essa ideia do etnocêntrico, do racismo estrutural, etc., se a gente conseguisse fazer um monumento que mostrasse a crítica, não que colocasse um no lugar do outro, mas mostrasse o confronto. Ia ser mais didático, talvez, mais pedagógico. Mas você não está errada na sua forma de pensar, a sua forma de pensar é legítima, e muitos historiadores pensam como você. Bacana. Eu me lembrei agora de um antigo filme, que é Uma História Sem Passado. Aliás, Uma Cidade Sem Passado, que é um filme muito bem construído e conta a história de uma garota que vence um concurso de redações, né? E ela fica animada e se candidata a um concurso em nível nacional, e ela quer contar a história da cidade dela. Ela se orgulha da cidade dela. Você conhece esse filme, Cris? Conhece, é um filme alemão, né? Isso, um filme alemão. Eu tenho ele em VHS, nem videocassete eu tenho mais, mas eu tenho a fita do filme. E é muito interessante, porque ela se orgulha da cidade, que supostamente era uma cidade de heróis da resistência contra o nazismo, né, dentro da Alemanha. Então, o prefeito é considerado um herói, o padre é considerado um herói, o delegado, enfim, todas as figuras proeminentes na cidade são considerados heróis. E ela vai justamente pesquisar a história da cidade, que ela pretende enaltecer, né, porque ela se orgulha muito dessa ação, né. Bom, para resumir, ela vai pesquisando e ela se depara com uma outra história, né, que não é bem aquilo que ela imaginava. E ela descobre que todos os heróis, na verdade, eram colaboracionistas, né, do nazismo, eram nazistas, basicamente, e eles criaram essa narrativa, né, para usar essa palavra, de uma versão segundo a qual todos ali eram heróis contra o nazismo e tal. Isso é uma demonstração de que, se a gente simplesmente apaga, né, se a gente derruba, se a gente... Imagine o complexo museológico de Auschwitz, né, se aquilo é destruído, essa memória também se apaga, né? Então, a gente fica meio sem a referência de poder fazer a crítica, de poder ressignificar aquilo, né, de poder justamente fazer intervenções que vão colocar em xeque essa história, né? Aquilo que aconteceu. Então, eu enxergo esses patrimônios, essas estátuas, coisas dessa natureza, como patrimônios da vergonha, né? Da vergonha de que faz parte também a nossa história, né? O que é necessário é que a gente possa sempre fazer a crítica, fazer a leitura correta disso, entender esse momento histórico que é inaceitável, mas que ocorreu efetivamente, né? Mas também concordando com as razões que a Anne apresenta, que de fato são legítimas e compreensíveis. Carol, por favor. Eu só queria comentar, porque eu acho que eu fui muito contraditória. A resposta que a professora deu me convenceu plenamente,
Mas eu fiquei pensando que há alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás ou mais, houve uma discussão sobre a retirada de trechos racistas da obra de Monteiro Lobato. E, na época, eu falava, não pode tirar, porque isso também tem um fim pedagógico, né? Então, da gente fazer uma leitura de Monteiro Lobato, situá-lo dentro do seu tempo e mostrar que é um pensamento, né, que não é compartilhado hoje. Então, de fazer esse contraponto. Então, a gente pode olhar para uma obra, né, que foi escrita em 1940 e olhar para os problemas dessa obra e usar isso como um fim didático para, né? Então, acho que eu defendi a não retirada de trechos racistas do Monteiro Lobato, mas estava ali defendendo essa ira contra os monumentos históricos. Então, acho que acabou linkando aí as duas coisas. Só queria comentar isso. Muito bem. Bom, estamos caminhando para o final do nosso encontro, né? Eu não quero segurar muito a professora Cris, que gentilmente esteve conosco na manhã de hoje, que foi fantástico, né? A apresentação muito elucidativa do que é um patrimônio difícil, um patrimônio sombrio, enfim, o nome que quiserem dar. Ô, Sandro, Sim. eu quero que você assuma aí o compromisso de me levar pessoalmente aí para conversar com o pessoal em Limeira. Adorei, você já está convidadíssimo a falar da nossa querida Olimpíada Nacional do Brasil. Vai ser um prazer. E para nós uma oportunidade incrível, né? Nós queremos realmente investir mais, né? Porque eu fiquei aí com uma pontinha de inveja. Nós estamos levando uma surra do pessoal lá do Nordeste, lá tem excelentes colégios, e eu falei para os nossos estudantes, né? Não, eles não são melhores do que nós, né? Mas talvez eles tenham mais atenção, eles estão olhando com mais cuidado, mais carinho, mais afinco. Eles têm uma política pública, principalmente no Ceará, que é do início dos anos 2000, Sim. que é para feiras de ciências e Olimpíadas. E não é só na de história, não, eles meio... Todas, né? O ITA precisou abrir uma filial, né, em Fortaleza, porque 45% dos alunos que estão entrando no ITA são cearenses. Então. O que é uma política pública de educação, né? Pois é. Em São Paulo a gente não vai ter, né? Porque agora com esse secretário de Educação importado do Paraná, querendo que os professores deem aula com slide, é que não vai, né? Não. Inclusive, acho que o Ceará foi o maior premiado, com 28 equipes, né, esse ano. Então, são uma potência, né? E eu acho que isso sinaliza que nós podemos fazer mais, podemos fazer melhor, e certamente a sua vinda ao Cotil para falar sobre a Olimpíada vai dar esse gás, né, que a gente precisa para poder competir em alto nível na Olimpíada. E eu tenho feito uma propaganda sempre, né, tenho distribuído as fitinhas, enfim. Eu, uma época, participei como embaixador, que é um programa que não tem mais, né, da Olimpíada de História. A gente não tem mais dinheiro para mandar as coisas do embaixador pelo correio. Não, mas foi muito bacana, assim, receber, divulgar, colocar os cartazes, né, isso dá a medida da importância dessa Olimpíada, né, que faz a gente olhar para a nossa história, né, e eu falo para os estudantes também que é uma excelente estratégia para estudar, inclusive para o vestibular da Unicamp, né. Unicamp, que tem no curso de História um dos 10 cursos mais concorridos, né, o curso vai fazer 50 anos agora, né, professor? E, inclusive, agora na versão noturno, né, pela primeira vez teremos o curso de História no período noturno, que abre mais oportunidades ainda para que as pessoas possam se engajar, né, nesse... E a Unicamp também tem o projeto das vagas olímpicas, né? Então, as vagas nas Olimpíadas, não só na de História, sim, mas em várias outras, elas somam nota, né? E podem dar acesso. Então, tem 2 vagas no curso de História, tem vaga no curso de Letras, e na Unesp, por exemplo, quase todos os cursos já estão utilizando medalhas olímpicas. Na Unesp tem 18 cursos de graduação que usam medalha da Olimpíada de História, inclusive as engenharias. Depois eu conto para vocês como é que as engenharias decidiram usar uma medalha na História para ingresso nos seus cursos, por causa da capacidade de
leitura, escrita e interpretação desenvolvida na Olimpíada de História. História serve para muita coisa, não? Bom, tem aqui o registro da professora Márcia Cairala, que é nossa diretora de ensino, né, que pede licença e agradece a oportunidade de escutar a professora Cris e aprender com todos vocês. Parabéns pelo evento, abraço a todos. Mais alguém tem alguma questão, pessoal? Ok? Então, agradeço imensamente, professora, a sua participação e generosidade aqui conosco. Fica o nosso convite para vir ao COTIL, né, no momento oportuno, para falar sobre a Olimpíada. Agradeço a todos os estudantes que são a razão da nossa, de estarmos aqui, né, a nossa intenção com essas oficinas é sempre dar uma robustez maior à formação de vocês, né, tratar de temas mais específicos, temas que muitas vezes não conseguimos fazer durante as aulas, né, então tudo isso é muito, muito bacana. Professora, muito obrigado, Carol, obrigado a todos que puderam participar, e lembro que esta exposição, essa conversa, ficará gravada e vai para o nosso site, para o nosso canal oficial do COTIL no YouTube. Obrigado a todos, um excelente fim de semana. Obrigada a todos, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado, pessoal. Muito bom.